Você vai receber com a salva de palmas o nosso segundo palestrante, Paulo Sérgio. Vem pra cá, Paulinho. Pode sentar, Deus. Que abençoe vocês. Espera um pouquinho. Pai do Senhor para os crentes e Pai do Senhor para os não crentes. Pastor Kenny falou palestrante, eu quase saí correndo, gente. Aqui está uma pessoa matuta, que veio da roça, e eu fico aqui ouvindo e me dá vontade de chorar, de onde Deus nos tirou, né? E quando a gente olha para trás, você vê que da onde Deus tirou a gente, e quando fala um palestrante, isso passou um filme na minha cabeça aqui dos meus 40 últimos anos de vida. E os velhos da vez agora é nós, né, Cleber? E aqui tem 3 pessoas que conhecem eu mais de 30 anos. Cleber, o Samuel, Rafael, que é meu sobrinho, né, que já tem mais de 30 anos que me conhece. E olhar para trás e saber de onde a gente saiu. Eu fiz totalmente diferente do pastor Kennedy. Depois da família dele, eu vou deixar o foco aqui na minha família, mas no final. E se eu for colocar a foto da minha família aqui, não cabe. Pode sentar. É só conversar um pouquinho. Então, pessoal, eu fiz algumas anotações aqui. Na verdade, o pastor Kennedy se apresentou quem é ele. Eu falei aqui quem sou eu, quem eu era. E lá no final eu vou falar um pouquinho da minha família, da onde eu vim e até onde Deus nos trouxe, né? Muito obrigado a todos aí pela confiança de estar junto. Obrigado, viu, Kleber? O Kleber, nós falhamos aqui, o Kleber falou assim para mim, como é que eu faço para participar lá? E está aqui com a gente, o Kleber é nosso prefeito, Samuel, grande parceiro, pastor Val, você já conhece há muitos anos, e não vou citar o nome de todo mundo, senão eu vou acabar com caçula de 10 irmãos. Novinho, mais novinho, está com 54 anos. Não parece que eu tenho 54, né? Parece que eu tenho 53, não parece? Então, eu tenho 54 anos de idade, sou filho caçula. Eu imagino os mais velhos, né? Eu tenho irmão com mais de 70 anos. Então, eu era uma pessoa que as pessoas chegavam na minha casa, eu escondia das visitas. Escondia debaixo da cama, em algum lugar, depois eu ia aparecendo, né? Eu acho que muita gente já passou por isso. Tanta timidez que tinha. Chegava a visita em casa, eu escondia, e daí uma meia hora, e daí a pouco misturava e ficava tudo certo, né? Nós era tanto irmão, gente, que minha mãe ia chamar nós, ela misturava nós. Luiz, Simão, Jorginho, filho da puta, como é que você chama, menino? Vem aqui. Então, vocês viram tanto que nós era 10 irmãos e imagina minha mãe com esse tanto de filho. Teve uma época que minha mãe, nós era 8 irmãos na mesma escola. E nós teve o privilégio de ter uma escola dentro do nosso quintal. Meu pai conseguiu, na época, filho demais, né? Na roça tinha uma escola. E eu perguntei para minha mãe, depois de adulto, mãe, como é que a senhora fazia com esse tanto de filho? Ela disse que sentava nós numa banqueta, ela vinha abotoando a camisa, voltava penteando o cabelo e punha o chinelo e estava todo mundo indo para a escola. Tantos filhos que nós éramos. Né? 10 filhos para meu pai cuidar. E meu pai sozinho, muito doente. E eu comecei a trabalhar muito cedo. Meu pai me levou para a roça com 7 anos. Eu não, eu e meus irmãos, todos meus irmãos. Meu pai levava nós para a roça com 7 anos de idade. Não tinha desse negócio, não tinha moleza. E na roça tinha alguma coisa para fazer, buscar uma água. Poucas pessoas sabem o que é isso, tem que puxar um cavalo para cuidar. E sempre meu pai levou a gente para a roça. E não tinha desse negócio de esperar. E a molecada, hoje que é interar 14, 18 anos, começar a trabalhar. Comecei a trabalhar com 7 anos no serviço braçal mesmo. Morei na roça até quase 18 anos, 17 anos e ainda morava na roça. E meu pai só chamava nós uma vez, gente. Meu pai, é, nós levantava, era de madrugada, 4 horas da manhã, nós era meieiro, nós tocava roça na região, eu não sei se vocês sabem o que é isso. Meieiro, você pega uma roça para tocar a meia com o dono da fazenda. Um exemplo, você planta um alqueire de milho e o que colher metade é da gente e metade é do dono da fazenda. E teve ano que nós tocava a roça em 4 lugares. E meu pai chamava nós muito cedo. Ele chamava nós um por nome, mas só chamava uma vez. Ele não repetia, ele não chamava de novo. E se demorar a levantar, você já sabe o que que dava, né? Aí era ir para a roça, levantar de madrugada, e aquele, nós falava uruvai, né? Que é o orvalho, né? Caía geada e nós andava descalço. Gente, vocês vão rir, mas eu já, por várias vezes, eu já enfiei o pé na bosta de vaca para esquentar o pé, de tanto frio que a gente passava. Vaca ia fazer xixi, né? Eu punha a mão lá para esquentar a mão um pouquinho, que a mão estava em tanguinho de tanto passar frio. Era essa a nossa vida na roça. Mas era uma vida muito feliz.
Nós era lá aquele tanto de filho no meio do mato lá, com aquela dificuldade danada. As pessoas falam: "Você já passou fome na sua vida?" Eu falo: "Não, nunca passei fome", mas vontade de comer as coisas, gente, passei vontade demais de comer as coisas. Eu tinha tanta vontade de comer uma cocada, que custa hoje menos de R$ 1 e eu não tinha condições de pagar. Meu maior sonho era lá no Grupim, não sei se vocês conhecem ali a região do Grupim, comprar uma mirinda, refrigerante mirinda, vocês não devem lembrar dele, e um biscoito xereta, e sentar e comer sozinho. Eu nunca pude fazer isso na minha vida. Eu não tinha condições de fazer isso, né? Mas assim, nem por isso meu pai sempre esteve junto com a gente. E meu pai tinha um negócio de falar para nós assim, ó: "Meus filhos, se algum dia eu estiver na forca para morrer, e se for para vocês mentirem, vocês deixam puxar a corda. Não mintam, não mintam e não mintam. Se eu tiver para morrer, alguém falar assim: 'Eu vou matar seu pai para vocês mentirem', você fala: 'Pode matar meu pai'". Então eu cresci com isso na cabeça, de sempre falar a verdade e ser verdadeiro, né. E nesse mundo de hoje, não é fácil ser verdadeiro, mas também não é muito difícil não. As pessoas têm que começar a respeitar a gente pela verdade, né. E eu vou chegar aqui na questão de profissão, nem a pessoa pensa assim: "Ah, mas o fulano é contador, ele tem que dar um jeitinho". Não precisa disso, a pessoa não precisa mentir. A pessoa tem que ser verdadeira, em qualquer situação, né. Eh, eu tenho trauma de milho verde, viu, gente. Eu tenho trauma de milho verde. Uma vez, nós tocava roça no fumeieiro, no finado Tãozinho Galvão. Nós tocava roça de toco. Você não deve saber o que que é isso. Roça de toco, você vai lá, capina na enxada, planta milho. E meu pai falou para mim, eu devia ter uns 10 a 12 anos no máximo. Meu pai me chamou de Paulo até uns 18 anos. Depois ele viu que não adiantava e passou a me chamar de Paulinho também. Paulo, pega a carroça e vai lá buscar milho para fazer pamonha. Aí eu, sozinho, imagina pra você ver, na roça, peguei a carroça e fui buscar esse milho e fazer pamonha. Eram 6 a 7 quilômetros. Nós morava aqui na Perdiz, que é depois do Grupim. Eu fui lá na Curva da Morte, lá na fazenda Dãozinho Galvão, buscar milho e fazer pamonha. Aí cheguei lá na nossa roça, o milho nosso estava já assim meio duro, sabe? E eu tinha que ficar escolhendo. E era uma rocinha assim, uma quarta de milho, não sei se vocês sabem que tanto que isso, é uma roça bem pequena. E eu cheguei lá, o milho estava assim, nossa. E do lado da nossa roça tinha uma roça, uma lavoura muito grande do Tãozinho Galvão. E o milho dele estava assim, ó, no ponto de fazer pamonha. Molinho, era só quebrar. Aí eu olhei e falei assim: "Rapaz, vou ficar sofrendo isso aqui não, né, milho". Escolhendo milho, eu meti o braço, quebrei lá uns 3 jacá de milho na roça do Tãozinho, lavoura, né. Quebrei o milho e fui embora todo feliz, né, "Não, aqui é tranquilo". Aí cheguei em casa, fui lá, joguei o milho no chão e meu pai pegou, e ele começou a cortar o milho e eu já com a consciência pesada. Ele pegou o facão, foi lá e na primeira espiga e ficou olhando ela assim, pegou a segunda, na terceira ele falou: "Paulo", e aí? Falou: "Vem cá, aonde você pegou esse milho?". "Na nossa roça". Ele falou assim: "Toma vergonha na sua cara, rapaz". Aí ele falou assim: "Esse milho não é nosso. Não vem com essa história para mim, nosso milho é milho cunha". Ele descascou, disse que é milho híbrido. "Pega a carroça, põe esse milho dentro e vai devolver". "Vai", sem nem menos nem mais, "vai devolver o milho. E você vai e daqui a pouco eu vou atrás para ver". E eu peguei, rapaz, chorava e lágrima e catarro, né, e chorando e aquela desespero, e agora? E fui de carroça. Ô viagem comprida. Aí cheguei lá no Tãozinho, chamei ele era um senhor bem grandão, muito sereno, muito calmo. "Ô meu filho, ô Tãozinho, tá bom? Vim cá, blá, 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 blá". Aí meu pai já estava atrás, no cavalo. "Fala". Eu peguei o milho. "Não, pegou não, fala o que você fez, rapaz. Fala a palavra que você fez". Aí eu chorava, aí que eu chorava mesmo. "Não, Tãozinho, eu vim cá acertar o milho que eu roubei". Aí pronto, né. E meu pai de cavalo com chicote na mão, você imagina.
Aí eu olhei para aquilo e falei: "Rapaz", aí o tomzinho muito sereno, muito calmo, meu pai chamava Ademar, falou: "Não, Ademar", meu pai era conhecido como Demarão, né, é os filhos Demarão. Falou assim: "Ademar, faz isso não, eu vou dar um milho para ele". Aí, sabe, aí falei: "Opa, deu uma melhorada aqui, né". Mas aí ele falou assim: "Por que que você não pediu antes? Por que que você não veio aqui, igual você está vindo agora e pediu milho para o homem? Ele ia te dar esse milho". E isso para ele não fazia diferença alguma o milho para ele, né. 3 jacá de milho com a roça, com a lavoura, era muito grande a lavoura dele já na época. E eu fiquei com isso na minha cabeça o resto da minha vida. Hoje, se você falar assim, ó, se tiver comigo viajando aí, parar, que eu vou pegar um espiga de milho aqui, vocês não vai comigo no meu carro. É verdade, verdade. Então, o que que eu tiro com isso? Eu olho para trás, você acha que eu fiquei chateado com meu pai? Deus pra vida do meu pai, tanto meu pai foi tudo, coisa. Eu era o filho caçula e ele sempre gostava que eu ajudava ele. Ele era meu pai tinha algumas profissões também, e fazedor de jacá. E colchão. E tudo que ele ia fazer, ele chamava eu para ajudar ele. Às vezes eu estava lá dentro, ele me chamava: "Paulo, senhor", aí ele falava. Aí eu não entendia, eu falava assim: "Senhor, é isso que eu te falei". Ele não repetia as coisas. Nossa, mas era difícil, eu tinha que adivinhar o que que ele falou, porque senão eu apanhava dele. Só que o que que eu tiro com isso? Foi bom demais para mim, porque as pessoas falam comigo, já fica assim na pessoa. Eu já fico desse jeito aqui na pessoa, atento com as pessoas. Né. Quando eu tive um pit dog, o Kleber era meu cliente lá de comprar fiado de mim. É. Eu Kleber, nó nós trocava notinha, né, ele tinha loja tem até hoje, ele comprava fiado de mim, eu comprava fiado dele, depois nós só rasgava os papel. E as pessoas chegavam no meu pit dog e falava assim, ó, 10 pessoas, pedia 10 sanduíche, e cada um pedia um sanduíche de um jeito. Aí falava assim, ó: "Não, eu quero um x tudo sem não sei", vocês sabem como é que é pit dog, cada um quer trocar um. E eu nunca anotava. E as pessoas falavam: "Mas não vai dar certo senão, você não anotou?". Mas é porque eu tinha o ouvido afinado, atento, porque eu sabia que eu não podia errar. Meu pai me ensinou que eu não tinha que ouvir a pessoa repetir para mim, né. E hoje, se você fizer isso, você vai preso, vai preso. Só que com isso vai perdendo as referências, né. Então, meu pai conseguiu dar para nós até a quarta série. A vida era muito difícil, nós não tinha condições de estudar, nós era pobre mesmo, gente. Vocês não vê pessoal pobre, vocês não sabem o que é pobreza, não. Aí meu pai, com muita sabedoria, ele conseguiu na cidade, veio cá na época, eu nem lembro quem era prefeito, mas conseguiu legalizar uma escola dentro do nosso quintal. Era um barracão de gado que virou escola, que ele era só o galpão, depois fechou e virou escola, chamava Escola Isolada Perdizes. Foi lá que eu me formei, né, até a quarta série. E meu pai batia no peito que até aqui eu trouxe vocês. Aí se você olhar para trás e falar: "Mas só a quarta série?". Mas o que ele conseguiu dar na época foi quarta série. E a mesma coisa na faculdade hoje, é o que ele tinha condições. Só que ele sempre falava: "Ó, se vocês quiserem mais, vocês têm que ir atrás. Se vocês quiserem estudar mais, vocês têm que correr atrás". Meu pai nunca segurou nós na roça, sabe. "Ó, meu filho aqui, isso aqui na camisa do ninguém não. Se vocês não quer ficar igual eu aqui, morrer na roça, vocês vai trabalhar, vai para a cidade". E graças a Deus nós começou a vir para a cidade, foi, como se diz, vazando todo mundo, eu vim mudei para a cidade em acho que 87, o ano eu ia me alistar em 88, mudei para a cidade. Na época, até conversei com meu irmão essa semana, Luiz, pai do Rafael, sobre esse assunto. Na e aí conversando com ele, sabe, falando assim, ó, eh, eu saí lá até emocionado, sabe, de onde Deus tirou a gente. Naquela dificuldade de capinar roça, sabe. E até brinquei com ele, falei: "Você era mais inteligente, meu irmão", porque ele, aquelas capina de roça, pura mesmo, né, roça de toco, que não, nós vamos carpidar isso aqui. E vocês nem sabem o que que é isso, o pastor Valls capaz que sabe, é um surucador, que é uma enxada uma carpideira de uma enxada só. Eu ouvi falar assim: "Não, rapaz, esse negócio de capinar aqui não tá com nada não". E meu pai gostava que capinava, mas quando ele chegava no serviço, já estava tudo aí ele olhava assim, não dava a mão à palmatória, falava: "Mas até que não ficou ruim não, né". Mas nós capinava, tinha que ser na enxada. Meu pai era tão sistemático com roça, que não gostava que nós plantava de matraca, tinha que ser na mão. Não, esse negócio de matraca, eu não tô vendo quanto milho tá caindo, né.
e nós plantava a roça e era desse jeito lá, os meieiros, né? Então eu louvo a vida do meu pai, sabe? O tanto que meu pai foi duro, meu pai foi firme com a gente. E nós somos 10 irmãos, viu, pessoal? Somos 6 homens e 4 mulheres. E graças a Deus, você pode olhar pelos meus 6 irmãos e pode falar assim, ó, os filhos de Marão são homens. Meu pai ensinou para nós, deu um caráter para nós. Uma vez vim na cidade, eu trabalhava na Fazenda Unida, Godoy, eu tinha acho que uns 16 anos. Vim na cidade, tinha uma loja aqui de frente do parquinho, chamava Loja Nacional, do senhor Jaci Pereira, nego da loja. E eu, todo mundo via na cidade, comprava fiado, né? Aí eu peguei e falei, vou lá na loja comprar um terno de roupa para mim. Aí cheguei lá, escolhi um terno de roupa. Aí a moça falou assim, como é que você quer pagar? Aí eu falei, não, eu queria comprar a prazo, queria comprar fiado. Não, mas não, você tem crediário aqui? Não, não tem não. Mas como é que você quer comprar a prazo? Eu tinha 16 anos. Eu falei, mas pensei assim, mas todo mundo compra, né? Aí o dono da loja estava lá de dentro e me viu na loja. Aí ele veio e falou assim: você é filho de quem? Sou filho do Demar. Ele falou do Demarão? Eu falei, sou filho do Demarão. Aí ele falou assim para ela: pode vender o que o rapaz precisar aí, que eu vou fazer o crediário para ele. Pensa num cara que foi embora feliz, sabe? Cheguei lá na fazenda, com um terno de roupa debaixo do braço. Aí meu pai falou assim: ué, mas como é que você comprou essa roupa? Eu falei, comprei fiado, comprei a prazo. Onde você comprou? Lá no nego da loja. Aí contei para ele. Você me viu lá e falou assim: quem que é seu pai? Falei, meu pai é o Ademar, Demarão. Então você pode levar a roupa que eu vou te vender fiado. Aí meu pai falou assim: pois é, você tem que ter responsabilidade com o que você fez. Se ele confiou de vender fiado no meu nome, porque ia ser meu filho, você honra seu compromisso. Então, se venceu, você vai lá e paga. Não vai dar honra a palavra, honra o nome do seu pai. Então eu cresci com isso, de palavra ter valor, né? E honrar o nome do meu pai. Se a pessoa vendeu fiado para mim, que conhecia meu pai, e na época eu não entendia muito isso. E com os anos eu fui entendendo como é valoroso a referência do pai, de você chegar em um lugar e falar assim, quem que é seu pai? Até aconteceu isso hoje com o filho Nelsinho, ele veio me cumprimentar, me deu um abraço, você lembra de mim? Eu olhei para ele, eu já, como se diz, os velhos da vez agora é nós, né? Falei, não, mas ele falou assim, meu pai é o Nelson. Falei, então, assim, a gente tem essa referência ali, quem que é seu pai? Quem que é a pessoa? Quem que é. E meu pai falava assim, ó, que a laranja não cai longe do pé. E não cai mesmo. A referência do pai da gente em nossas vidas. Então, eu cresci com esse caráter de ser homem. E meu pai falava assim, meu filho, falar que nascer macho é fácil demais. Mas ser homem não é muito fácil. Você honrar os seus compromissos, você ser verdadeiro e crescer. E eu cresci com essa referência. E foi muito importante, o tanto que meu pai foi duro, as peias que ele já deu de nós, meu pai não brincava em serviço, meu pai era bravo mesmo. Meu pai não tinha duas palavras. E eu acho que eu apanhei uma vez do meu pai. Eu era uma pessoa, eu era filho caçula, meus irmãos falavam que apanhou mais, né? Eu acho que eu apanhei uma vez dele só, mas assim, foi para ficar lembrança para o resto da vida. Eu acho que eu tenho marca dos drones da chinela na cacunda até hoje. E meu pai ele não tinha dó, não, a gente batia. Quando ele pegava um camarada para pôr na reta, ele não era bater de cinto, não, ele batia na gente, era do lado da fivela mesmo. E ele sempre falava assim: ó, vocês ficam veaco que o Chiquinho do Cabide está ali. Ó. Vocês sabem quem que é o Chiquinho do Cabide? É um chicotão de 5 tranças, menino. Aquilo ele pega você a 5 metros de distância e ele te acha. E meu pai era desse jeito. Então, é isso aqui que eu queria falar, quem eu era. Agora eu vou falar um pouquinho quem eu sou hoje. Quem sou eu? Então, hoje não, eu nasci Paulo Sérgio de Souza, sou Paulo Sérgio de Souza, sou contador, sou pós-graduado em contabilidade e direito tributário e sou conhecido aí por todos os locais que você for, é o Paulinho, não tem jeito. Paulinho da TS, Paulinho da Sicam, Paulinho do Vitorino, trabalhei muitos anos no mercado Vitorino, também foi muito bom na minha vida. Então, eu comecei a trabalhar na roça, capinar, quebrar milho, roçar, tirar leite, né? Fui vaqueiro na Dona Ieda, Codói, tenho muita consideração pela vida dela. Olha para você ver, eu era doido para largar de capinar e fui tirar leite. Olha o tanto de treino fácil, né? Levantava 3 horas da manhã. Aí vocês imaginam, tanto que o negócio era bom.
Meu primeiro emprego aqui na cidade foi com o seu Ulisses Naves, olha a referência do pai. Eu deixei de trabalhar na fazenda Ieda, eu queria ir embora para a cidade, queria tá, e eu não queria mais tirar leite. E eu pedi a Deus: "Deus, me tira disso aqui, isso aqui não é pra gente não", sempre eu pedia, sabe. Até estava conversando com meu irmão ontem, falando sobre ontem não, anteontem, sobre isso. Eu não não conformava, sabe. Eu olhava e falava: "Gente do céu, será que eu vou morrer aqui capinando roça, tirando leite, roçando pasto?". Eu sempre pedi a Deus: "Me tira disso aqui, eu quero um negócio melhor para mim". E graças a Deus, Deus me tirou. E eu consegui me formar com mais de 40 anos, gente. Eu formei com 41 anos de idade. E que eu graduei e concluí o segundo a formação, né, e pra depois fazer faculdade, consegui me formar com 40 e poucos anos. Aí quando eu mudei para a cidade, vim para a cidade de carona com a dona Ieda Godoy, sem nada, sabe, com a sacola, né. Aí cheguei aqui, fiquei 2 dias desempregado, fiquei doido, meu Deus do céu, vou voltar para a roça, porque, né. Aí tentei trabalho de servente, não achei bom também não, pelo amor de Deus, outro trem duro, né. Bater lata de massa e aquela coisa, falei: "Ixi, tá pior do que na roça. Isso aqui se não der certo eu vou embora". Aí passei na loja do Ulisses Naves, grande Ulisses, né, padrinho seu também, né, que leva de casamento. Aí passei na loja do Ulisses, falei: "Vou passar aqui pedir emprego, né". Aí cheguei lá conversando com ele, falei: "Ulisses, eu mudei pra cidade, você não tem emprego para mim não?". Você vê, tinha mudado da roça naquela semana. Pensa num caboclo esperto, era eu, né. Eh, Vergonha, moço, daquele tanto eu tinha que estar sempre escorando em alguma coisa. Vergonha, vergonha mesmo. Aí pedi emprego para o Ulisses. Ele olhou para mim e falou: "Você é filho de Demarão?". Eu: "Sou". Ele falou: "Rapaz, bom demais, hein". Falou assim: "Mas se eu te der emprego aqui na roça, aqui na loja, de vez em quando, se você levar você na roça, me ajuda?". Eu falei: "Rapaz", na hora, ele estava doido para, né, trabalhar na roça todo dia, vai vir de vez em quando, né. Aí ele me deu emprego: "Pode vir começar amanhã". Agora você imagina, a referência do pai. Ele falou: "Você é filho do Demar, não é?". Sou filho do Demarão". Aí eu fiquei grandão, né. Falou: "Pode começar amanhã aqui na loja". Graças a Deus, nossa, como foi bom para mim. Aí comecei a trabalhar na loja dele. Ele me levou para a roça só uma vez, ele começou a gostar de mim na loja, aí não tinha jeito, levou para a roça, né, porque ele precisava de mim na loja. Aí comecei, eu toda a vida fui muito proativo, comecei a trabalhar na loja dele e eu tinha que ir embora fazer almoço. Nós morava só uma chaiada em casa, tinha 1 hora para ir em casa fazer almoço, almoçar e voltar. Aí a primeira semana ele falou assim: "Paulo, faz o seguinte, passa a almoçar aqui em casa". Falei: "Rapaz do céu, isso não tá acontecendo comigo não, que alegria", né. Comia mal daquele tanto, porque pobre mesmo, gente, não tem noção não. Aí passei a almoçar na casa do Ulisses, aí sentava na mesa, né, não sabia comer com talher, sabe, e eu ficava com vergonha de sentar na mesa com eles, ia comer lá o negócio patifava no prato, e ele com toda a paciência do mundo, sabe, ele, a dona Orminda, e teve o maior carinho comigo, sabe. Vocês acreditam que eles me ensinou a comer com garfo e faca? Não, você pega assim, ó, desse jeito aqui, sabe, com todo carinho. Se você não quiser também não precisa não. E eu fui assim, fui quebrando aquilo, sabe. E passei a ter um lugar para eu almoçar, né, quem não tinha emprego já tinha um emprego, e tinha um lugar para almoçar, né, todo dia, que já, pra nós hoje um prato de comida não faz, assim, tanta diferença no bolso, mas para mim naquela época, era metade do meu salário, porque eu tinha que fazer almoço, tinha que dividir com meus irmãos lá pra gente almoçar junto, passei a almoçar na casa dele, e beleza. Aí passou um tempo, acho que uns 2 anos, minha mãe e meu pai mudou para a cidade também. Aí eu cheguei e falei: "Ulisses, agora minha mãe mudou para a cidade, eu vou almoçar com ela". Ele falou: "Você é engraçado, né. Agora que eu preciso que você fica na loja para mim, você quer me largar sozinho almoçar com sua mãe? Vai não, você vai almoçar aqui em casa". Eu: "Ô, bom demais", eu Deus achando que estou dando trabalho para ele, né. E fiquei lá trabalhando com ele por muitos anos, e fui uma pessoa também que é uma grande referência na minha vida. Aprendi muito com o seu Ulisses, e ele era muito amigo do meu pai, então ele sempre teve esse caráter de ensinar para a gente as coisas. Ele não foi só meu patrão, o Ulisses, foi grande amigo. O Ulisses falava por aí que ele era meu pai. Falei: "Não, um dia eu fui na prefeitura, Kleber, assim, mais recente, bem perto dele falecer, fui para despachar um processo lá, e eu ia lá na sala da doutora Laiane. Aí ele estava no seu gabinete, ele me viu, foi lá, me abraçou: "O que que você está precisando?". "Eu preciso falar com a doutora Laiane". Aí ele me levou lá, né, aí chegou, sentou lá com ela, cumprimentou e falou: "Doutora,
Paulo vai resolver. Eu nem sei o que que é, ele falou. Mas cuida direitinho dele, ele é meu filho. Ela olhou assim, sabe, então assim, eu tinha sempre teve esse carinho, teve essa consideração, foi uma pessoa que foi uma grande referência na minha vida também, foi o seu Ulisses. E eu, pessoal, eu dei aprendi na minha vida, como aprendi com meu pai, a gente ter gratidão pela vida das pessoas que passam na vida da gente. As pessoas que até as pessoas que fez mal pra gente. Nós tivemos uma época que nós trabalhando na fazenda, nós, catava raiz, você não deve saber o que que é isso. Ara o chão, passa o arado e fica dentro de raiz. Nós ia catar raiz lá, um pessoal que era vizinho nosso. Esse pessoal já deixou nós sem almoço, não pagava nós, sabe? Judiou demais de nós nessa vida. Mas mesmo assim, eu olho para trás, algumas pessoas já morreu, algumas ainda estão aqui, eu ainda olho e falo: "Opa, essa pessoa, nós passamos ali, trabalhamos, mesmo que foi ruim, a gente tem que ter gratidão pela vida das pessoas". Nas empresas que a gente passou, né, onde a gente trabalhou, e com o decorrer dos anos, aí eu fui trabalhar com o Ulisses Naves, e na época surgiu a oportunidade de eu montar um pit dog. Foi 9 anos da minha vida, aí eu continuei trabalhando lá com o Ulisses uma época, trabalhando com ele e com o pit dog, trabalhando lá, aí chegou um ponto que não deu conta mais, que tinha dia que eu ficava no pit dog até 6 horas da manhã, para ir chegar na loja e trabalhar de novo. Então era muito difícil. Aí quando eu fui sair, ele não queria que eu saísse. Falou: "Paulo, mas assim, ó, eu queria que você saísse daqui, mas se é para uma coisa melhor para você, eu fico feliz demais". Então assim, me apoiou e graças a Deus e falou assim: "Mas se amanhã ou depois, se não der certo lá, as portas estão abertas, você volta trabalhar comigo". E graças a Deus não foi preciso. Até que na época, uma época ele se candidatou a vereador e me pediu ajuda. Falei: "Ulisses, ajudar como?". Aí eu, matutão, falei: "Se não for pra rua pedir voto, eu te ajudo, né". "Não, eu quero que você vai tomar conta da loja para mim". Aí o período que ele foi fazer campanha, eu assumi a loja para ele, fiquei lá ajudando ele. Aí terminou: "Não, vem cá para me te pagar". Eu falei: "Não, você não tem que me pagar". "Não", eu falei: "Não, o que você fez você já fez para mim na minha vida, isso não é nada". Então a gente tem que ter gratidão pela vida das pessoas que ajudam a gente. Da mesma forma, depois do Pit Dog, fui trabalhar com o supermercado Vitorino, trabalhei mais de 18 anos da minha vida no supermercado Vitorino. Tenho muita gratidão pela vida deles. Ali foi acho que a maior faculdade que eu tive na minha vida foi do supermercado Vitorino. Ali eu fui passado na engenhoca, dobrado, torcido, dobrado, enfiado na engenhoca de novo, mas saí vivo. Então, assim, eu tenho muita gratidão pela vida deles, eu oro pela vida deles. Sempre que eu passo perto da casa deles, mesmo que eu não os vejo, eu falo: "Senhor, abençoa a vida dessas pessoas". Essas pessoas foi muito importante na minha vida, me deu um emprego ali de mais de 18 anos, eu tratei da minha família desse local. Então eu sempre tive isso, da gente ter gratidão pela vida das pessoas que nos ajudou, pelas pessoas que estendeu a mão pra gente. Mesmo as pessoas que de repente fez mal, mas não foi intenção de fazer mal pra gente. A gente tem que ter gratidão pela vida das pessoas que passam na vida da gente, né. Então aí o pastor Kent quer que eu fale das minhas profissões. Então, eu trabalhei na roça, de roçar pasto, capinar, quebrar milho, tudo que vocês pensar. E era assim, pessoal, lá na roça, tudo que todo mundo enjeitava, os fazendeiros da região falavam assim: "Vai lá no Demarão que ele pega isso para os filhos dele, eles resolvem isso aí". As empreitadas que ninguém queria, meu pai pegava para nós, que é roçar espinho de agulha, quebrar milho no meio do mata-pasto, essas coisas. Então eu trabalhei na roça por muitos anos, fui vaqueiro, né, pastor Val sabe bem o que que é isso, pastor Val também foi vaqueiro. Fui tirador, sou tirador de leite até hoje, viu. Quem quiser uma chácara e quiser me levar lá, eu ainda tiro o negócio ainda, sou bom no negócio. Sou eletricista, viu, gente? De profissão, trabalhei de eletricista, o Ulisses que me ensinou. Eu sou eletricista, fui vendedor na loja dele, sou chapeiro dos pão pra fazer sanduíche. Quem quiser me chamar aí, eu tô dentro, viu? E hoje eu sou contador, né, sou graduado em contabilidade e pós-graduado em contabilidade e direito tributário, e graças a Deus tenho escritório de contabilidade, e de onde Deus me tirou e me colocou, então hoje, eu sou contador. E as pessoas falam assim: "Mas sempre foi seu sonho?". Nem pelo maior dos meus sonhos passar na minha cabeça ser um contador um dia. De você estar lá no meio do mato tirando leite, pensar de ser um contador, "Ah, mas como", não, é porque a única certeza que eu tenho, gente, essa é certeza, que eu não quero voltar para trás, de jeito nenhum. Voltar a fazer o que eu já fiz, ter que fazer o que eu fiz, eu tenho sonho ainda de ter uma chacrinha para mim, não quero ficar lá sofrendo não. Quem quiser
me ajudar numa chácara, vai ter que ajudar pagar, roçar e manter, porque esse negócio de ter chácara, né? Nós cuidamos de uma chácara ali de vez em quando, o negócio não é fácil, não. Né? Porque chácara é bom é só dos outros, né? Chácara da gente dá trabalho demais. É. Então, aí eu fui gerente dos mercados Vitorino. Comecei a trabalhar nos mercados Vitorino, eu fui trabalhar no Vitorino de, como é que é? Auxiliar de serviços gerais, né? Mas eu fui para lá para fazer a parte. Fui trabalhar na época, montar a rede de informática deles. Eu era eletricista e fui trabalhar e fui ficando, trabalhando, trabalhei 18 anos da minha vida, mais de 18 anos. Lá eu fiz de tudo que vocês pensaram. De pintar a parede, pintar mais minha cara do que a parede, desentupir vaso, de consertar carrinho, tudo que vocês pensaram que faz no supermercado, eu fiz. Fui gerente do hotel deles por alguns anos e fui gerente dos mercados lá por muitos anos da minha vida, eu fui gerente lá. E eu queria que vocês anotassem, gente, algumas coisas muito importantes na vida de vocês, coisas que eu já fiz na minha vida que não deve ser feito, coisa que eu tenho certeza que eu já errei na minha vida. Não querer abraçar o mundo. Eu teve uma época que eu tinha fazia três funções ao mesmo tempo. Eu tinha o pit dog, eu sou fotógrafo, gente. Fotógrafo profissional, eu tenho até a carteirinha, eu tenho que achar ela. Eu sou fotógrafo, eu tenho carteirinha de fotógrafo. Eu entrava nos lugares, e tinha carteira de fotógrafo, eu entrava. Eu sou fotógrafo profissional, viu? Eu não sei essas maquininhas aí, que a minha era cambiável, né? Era a maquininha, aquela que eu olhava por cima, sabe? Eu tenho ela guardada até hoje lá, viu? Então, o que vocês não devem fazer? É querer abraçar o mundo. Eu teve uma época que eu tentei abraçar o mundo. Eu tinha o pit dog, né? Eu era fotógrafo e eletricista, tudo ao mesmo tempo. E por várias vezes, por várias vezes. Aí eu pegava o dinheiro que eu ganhava nas fotos, pagava a conta do sanduíche pagava, e era aquela confusão e não virava nada na minha vida. E um arrependimento que eu tenho, que eu não vou dar conta de corrigir. Eu saía de casa, meus filhos estavam dormindo. Por muitos anos. E eu voltava e eles tinham dormido de novo. E eu tenho esse peso na minha consciência que eu não vi eles crescer. Meus filhos, até a idade de uns 7 anos, 6 anos, eu não via o crescimento deles. Porque eu saía para trabalhar e eles estavam dormindo. Eu chegava do serviço e eles tinham dormido de novo. Então, eu não via o crescimento dos meus filhos. E hoje eu estou fazendo totalmente diferente. Eu estou tendo privilégio. Eu tenho filho, gente, de 31 anos. E tenho filha de 3 meses de idade. Então, vocês tiram uma ideia. 5. Não tem jeito que eu for. Eu tenho 3 filhos adultos, né? Eu tenho uma filha de. Eu já sou avô e tenho uma netinha de 9 anos e tenho uma filha de 3 meses, tá? De braço, de colo. E eu estou tendo o privilégio hoje de não cometer o erro que eu tive no passado, que é de acompanhar meus filhos. Então, essas coisas que você não vai fazer, ó. Querer abraçar o mundo, não adianta. Eu vou ter 3, 4 empregos, não adianta. Mas era necessidade. Meus filhos hoje, a Paula, a Ana Lúcia, o João Paulo, eles falam: não, pai, nós entendemos que na época o senhor precisava disso. Mas eu tenho certeza, viu, gente, que o prosperar de Deus não é isso. O prosperar de Deus é você viver com um pouquinho que você ganha, seu filho não adoece, você consegue se manter, você ter 2, 3, 4 empregos, não participar, não congregar numa igreja, porque não tem tempo, isso está totalmente errado. Então, isso aí não vai fazer isso na vida de vocês. Tirar férias, gente. Daí eu não tirava férias. Não faça isso. Não faça isso. Tire férias. Tira um tempo precioso com a sua família. Teve uma época, quando eu trabalhava no mercado, eu fui no médico em Goiânia, eu estava meio doidão, de tanto trabalhar. Cheguei lá, eu estava assim, numa estafa, já que estava num jeito que não tinha mais condição. Aí, até o Ney Vitorino, na época, que ficava na casa de apoio em Goiânia, arrumou um médico para mim, eu fui lá. Aí cheguei lá, o doutor Antônio. Aí ele conversou comigo, só eu conversava, ele ficava me olhando. Eu conversando, ele me olhando. E aí ele foi me perguntando e tal. Ele falou: Paulo, deixa eu te fazer 3 perguntas. Você tem carro? Eu falei: tem. Tá certo. Você dá manutenção nele? Dou. Você troca o óleo? Troco. Lava? Lavo. Pois é. Nós é igualzinho. Férias é manutenção do corpo. Quem inventou férias lá, Juscelino Kubitschek inventou férias, não é porque gosta de nós, não. É necessidade do nosso corpo. Férias é manutenção da sua vida. Se você não passar, não começar a tirar férias, se você não tirar tempo para a sua família, você vai. Aí ele pegou uma receita, receitou o remédio, falou: ó, vou te passar um remédio aqui, ó. Aí você vai escolher agora.
ou você começa a cuidar da sua vida, ou você vai tomar isso aqui. Mas é bom você tomar o remédio. Aí eu peguei aquela receita, cheguei na farmácia. Aí, quando eu cheguei lá, o camarada pegou um remédio, a metade da caixinha era preta. Falei, opa, sai fora, não vou tomar isso não. Não tomei o remédio, eu não comprei o remédio, eu encostei o remédio. Aí ele falou assim: você escolhe, ou você toma remédio de tarja preta, ou você vai cuidar da sua vida. Eu não tirava férias, eu achava que a empresa precisava de mais de mim. Ah, não, e se eu sair aqui, a coisa desanda nada, gente. Se parar aqui, tem outro muito melhor que a gente. Ninguém é insubstituível, por melhor que você seja. E a gente, viu, pessoal? Não assusta o que eu vou falar. Nós, ser humano, eu comparo nós com um boi de carro. Nós é bom demais, sabe? Até quando? Até quando você está dando conta de arrastar o carro. O dia que você fica velho e não dá conta mais, você sabe o que vai fazer com você? O boi, quem sabe o que é boi puxar carro aí? Quem conhece o que é? Quando ele fica velho, o que faz com ele? Hã? Matador, não é assim? Mesma coisa com nós. O dia que nós ficar velho, não prestar mais, sabe o que as empresas vão fazer com nós? Tchau, tchau, vou pôr no seu lugar. Então não fica achando que você é o bonitão aí, que é insubstituível, não. Não, não existe isso. Tá sim de pessoa que vai substituir você, inclusive na sua casa, viu? Você morrer, mulherzinha nova lá, ó, sai fora. Você fica vendo? Outra coisa, viu, gente, que eu já fiz demais, eu não faço, viu? Eu não faço isso mais na minha vida, eu já fiz. Levar serviço para casa. Não leve serviço para casa, pelo amor de Deus. Não leve serviço para casa, não. Mulher quer saber disso, não. Deixe seu serviço no escritório ou onde você trabalhar. A gente não tem que levar serviço para casa. A pior bobagem que o ser humano faz na vida dele é misturar as coisas, levar serviço para casa. Chegar em casa lá, tá conversando com você. Não, não, não. Eu não levo serviço para casa. Não faça isso. E agora, algumas coisas que vocês devem fazer. Eu até deixei aqui, ó, de vermelhinho, que vocês não podem, de azul, o que vocês devem fazer? Ser verdadeiro, sempre, sempre verdadeiro. É, uma vez eu fui testemunha de um processo, é, na empresa que eu trabalhava, e eu fui ouvido nesse processo como testemunha em 2002. 2002. E em 2014, eu fui chamado para falar desse processo de novo, como testemunha. Em 2002, o delegado me ouviu, né? Em 2014, a justiça convocou e eu testemunha fui. E chegou lá sentado na frente da juíza, promotores, advogados, e era um processo muito extenso. E me perguntaram o que tinha de perguntar, eu falei tudo que tinha de falar, aí tudo certo, a promotora, juiz, olha o outro, tem alguma pergunta? Alguma pergunta? A juíza falou, eu tenho. Paulo, eu estou olhando aqui no processo, que em 2002 você falou, você foi testemunha desse processo, certo? É certo. Em 2002, nós estamos em 2014, tem 12 anos. E hoje você falou a mesma coisa. Por quê? Eu falei assim para ela, porque a verdade só existe uma. Só existe uma verdade. Se daqui 10 anos a senhora me perguntar, eu vou falar a mesma coisa para a senhora de novo. Se eu tivesse tentado mentir para ela, vocês acham que ia dar certo? Né? Porque a verdade só existe uma. Não tem meia verdade. Meu pai falava assim, ó, não tem meia verdade, não tem meio ladrão. Quem rouba uma balinha, rouba um caminhão. Né? E diz que o ladrão profissional começa roubando balinha, viu, gente? Balinha, vai dando certo, daqui a pouco rouba, e de repente está aí roubando, né? Então, ser verdadeiro, sincero, perseverante, tem que perseverar. Olha para você, quantas coisas eu já passei nessa minha vida. Gente, hoje eu estou bonitão, desse jeito que eu estou aqui, gordão, mas eu pesava 54 quilos, 56 quilos. 54 quilos, com um cara de 1,80 m, né? Hoje eu peso 80 quilos, por isso que eu estou bonitão desse tanto aqui, né? Ser empático com as pessoas. O que é ser empático? Se colocar no lugar das pessoas, né? A gente tem que ser empático com as pessoas, entender a pessoa de repente te procura com uma dificuldade, se coloca no lugar dela. Se fosse comigo, como que eu ia agir, né? Se fosse eu que estivesse passando essa situação, como que eu queria ser tratado? A gente tem que entender. Ser pontual com a sua família, horário de almoço. Hoje, no escritório, é 11h30 meu horário de almoço. 11h30, 11h30. Se for demorar a reunião, eu peço para a pessoa ir embora e voltar depois do almoço. E às vezes eu acabo sendo, eu acho que eu sou um pouquinho até exagerado, mas eu não deixo de almoçar com a minha família. Eu chego em casa 11h38, que é o percurso que eu faço.
está todo mundo me esperando para almoçar. Então, não deixe de almoçar com sua família, tomar café com sua família. Eu só consigo tomar café com a minha família ao sábado, mas não abro mão de tomar café com a minha família. Ou a gente vai numa padaria, ou faz em casa. Eu gosto de fazer café, café caldo, sempre eu tenho, né, em casa. Né? Quando não dou conta de comprar, eu vou lá e me dá um cafezinho. Então, assim, ó, seja pontual com sua família, almoçar junto, tomar café, o estar à mesa, ali, o cheiro da mesa é muito importante para a família da gente. Então, isso que eu cometi no passado, de não fazer isso, hoje Deus me deu a segunda chance de estar revivendo isso, e eu estou conseguindo fazer isso hoje, né? De estar junto com a família nos momentos. Talvez é tão simples você tomar um café com sua família, mas para o seu filho, para sua esposa, isso não tem preço. Não tem preço. Você tirar um tempinho para sua família. E o quanto custa ser honesto nesse mundo de hoje, né? E eu fiz algumas anotações aqui. Quantas vezes eu caí na minha vida? Às vezes a pessoa pensa assim, ó, eu não tenho fortuna, não sou uma pessoa rica, mas assim, em comparação ao que eu já fui, eu sou bilionário, porque eu não tinha nada. Hoje eu tenho casa boa para morar, tenho carro para andar, tenho celular e come bem, então estou muito rico. Tem as pessoas que gostam da gente, então não tem nada melhor que isso na vida da gente. Só que se for olhar, eu estou com 54 anos, quantas vezes eu caí? É muito maior do que as vezes que eu consegui levantar. Todo mundo passa dificuldade, gente. Vocês acham que eu nunca passei dificuldade de cortar minha energia, eu chegar em casa? Ou pensa numa tristeza para um homem chegar em casa e falar assim, ó, a energia está cortada. Eu passei por isso também. Já passei por dificuldade financeira, você não tem noção. Só que meu pai ensinava um negócio para nós assim, meu filho, não deixa o cobrador vir para você, não. Não deixa, não. Vá até ele, negocia com ele. Então, se eu perguntar para vocês aqui, deve ter umas 50 e poucas pessoas que quem não passou dificuldade na vida, quem nunca passou dificuldade, levanta a mão, né? E quem já passou? Todo mundo já passou dificuldade, isso é normal. Só que a gente tem que ir no problema. A gente não pode esconder do problema. Problema, você só resolve ele de que jeito? Bater de frente. Vem cá, problema. E uma vez, gente, mudando um pouquinho aqui, aprendi as referências na vida da gente. Quando eu trabalhava nesse mercado de Vitorino, eu trabalhava bastante. E tinha um advogado, tinha não, ele é vivo até hoje, está com 80 e poucos anos. Ele falou assim para mim, me chamou atenção um dia dentro do escritório dele. Falou: vem cá, senta aqui, eu quero falar com você. Falou assim: Paulo, essa empresa é sua? Falei: não. É? Falei: não, o doutor. É sua sim. Estou falando para o senhor que não é. Pô, mas está parecendo que é. Você está morrendo pela empresa, você está doente, olha o tanto que você está magro. Rapaz, deixa eu ensinar um negócio para você. Esse problema não é seu, não. Esse problema é deles. Você pode ajudar a resolver, mas você não vai resolver sozinho. E eu aprendi isso com a minha vida. As pessoas chegam no meu escritório hoje, todo mundo tem problema, né? Todas as empresas passam por dificuldade, passam por problema, me procura, eu já deixo bem claro para aquela pessoa: olha, eu estou aqui para ajudar a resolver o seu problema. E nós vamos resolver junto. Mas não foi eu que causei. Porque se eu for querer tomar. Eu atendo algumas empresas, sou contador de algumas empresas. Você já pensou se eu pegar o problema de todas para mim? Eu vou morrer. E eu envolvo bastante com os problemas das empresas, sabe, para ajudar a resolver. E eu sou bem parceiro para ajudar a resolver os problemas. Mas assim, ó, na medida do que eu posso. Porque se eu for querer abraçar, levar, eu vou morrer e as empresas vão continuar aí. Não tem jeito. Então, coisas que nós temos que levar para a nossa vida. Pouco tempo agora, encontrei com uma pessoa de longas datas, aí, conhecido de muitos anos. Aí ele olhou para mim e falou assim: "Ei, Paulinho, quem diria, hein? De ajudante de vaqueiro, nem vaqueiro não era, né? De ajudante de vaqueiro a presidente da associação comercial, hein?" Aí ficou assim, falei: toda honra e toda glória de Deus. Eu sempre tenho falado isso, toda honra e toda glória para Deus. Nós não é nada, gente. É Deus que coloca, Deus tira, e eu sempre tenho falado isso, que tudo que acontece em nossas vidas, a honra é dele, é por ele, é para ele. Nós não somos nada. Ah, eu sou, não, eu não sou nada. É só para Deus. Então, toda honra e toda glória de Deus. Aí, por coincidência aí, muita gente sabe, algumas, né? Eu fui presidente da associação comercial por 2 anos. Não é muita coisa, não. É só problema para a gente. Mas é gratificante. Eu fui presidente da associação e a gente consegue ali se construir, deixar uma marca. Só que é tudo doação, a gente não ganha nada. Pelo contrário, acaba pagando alguma coisa porque é de responsabilidade, mas foi muito bom.
Então, eu já falei aqui que eu sou, hoje, né, eu sou contador, pós-graduado em contabilidade e direito tributário, sou graduado pela Unicausa e pós-graduado pelo IPOG e pela PUC. Sou sócio da TES Contabilidade. Eu fui para a TES Contabilidade, gente, é onde eu falo o agir de Deus. Eu me formei em 2013, terminei a faculdade, e aí o Aleimar, que é meu sócio na época, falou assim para mim: Paulinho, o que você vai fazer agora? Você terminou a faculdade? E eu tinha a intenção de dar consultoria em alguns mercados, que eu tenho bastante conhecimento de mercado, eu ia dar consultoria na parte do mercado. Eu falei, não, Aleimar, eu estou pensando agora, vou seguir aí, vou dar consultoria em alguns mercados e tal. Já tinha até alguns já engatilhados. Ele falou, não, 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 senhor, você vai trabalhar comigo, vou trabalhar comigo na AES. E veio, sentou, a gente almoçou um dia junto, e eu fui trabalhar para ele como funcionário dele, né? Ele me chamou para trabalhar com ele, nós fui trabalhar e pela honra e glória do Senhor Jesus, com um ano de trabalhar junto com ele sentou comigo um dia e falou: Paulinho, eh, você vai passar a ser meu sócio. Então, assim, lógico que a maior parte é dele, eu sou sócio de uma parte menor, mas é para você imaginar, para quem estava um recém-formado, né? Passar a ser sócio de um escritório de contabilidade, uma referência, que até a contabilidade existe desde 1978, e eu passar a ser sócio. Aí só que ele falou assim, aí eu agradeci muito ele, eu tenho muita gratidão pelas pessoas. Ele falou assim: não, isso não é meu, não tem nada com isso, não. Isso tudo é você que construiu, é você. Eu falei, não, não sou eu, é porque você fez por onde. Então, assim, se a TS de Caldas Novas existe, é por causa de você, você que contar. Então, assim, é recíproco. Então, se isso não é o agir de Deus na vida da gente, não existe o agir de Deus. De você estar terminando a faculdade, quem é recém-formado sabe disso, o quanto é difícil você terminar, e agora? O que eu vou fazer da minha vida? E de uma vez você já está, né, já está trabalhando, e assim, mesmo antes de eu ter me formado, eu já tinha um conhecimento bastante grande na área de contabilidade, porque eu vivia a realidade dentro da empresa. Eu não tinha me formado ainda, mas já tinha o conhecimento de muitos anos atrás, né? E agora, já falei, né? Sou o Paulo Sérgio Souza, sou casado com a Letícia, eu sou pai da Paula, do João Paulo, da Ana Lúcia, da Betina e do Benício. Não ficou ninguém, não, né? Deu 5, né? Então, eu tenho 5 filhos, eu tenho 3 netos, já tem mais uma encaminhado para chegar. Então é isso aí, pessoal. Vale a pena ser sincero, né? É, não tem que ter medo da verdade, hora nenhuma. E outra, não tem nada de dar jeitinho para os outros, não precisa dar jeitinho para os outros. Ah, você é contador, não precisa dar jeitinho para os outros. Você tem que dar um jeito, mas um jeito legal, um jeito dentro da legalidade. Você pode ajudar as empresas. Existe mil e uma opções aí que você pode ajudar as empresas dentro da legalidade. Samuel é prova disso, Samuel é cliente da gente por muitos anos, né, Samuel? Nós dá jeito nas coisas, sim, mas dentro do que pode ser feito. Nada de, vamos dar um jeitinho aqui, vamos. Não, não. A contabilidade sempre, 2 mais 2 vai dar 4. Não, não existe falar assim, ó. O pessoal fala assim, que pergunta para o contador assim, ó, quanto que é 2 mais 2? Fala assim, não, quanto você quer que dá? Não, não existe, não. É 4. 2 mais 2 sempre vai ser 4. Tá? Não precisa dar jeito para ninguém. E por que eu estou dizendo isso para vocês? Tudo isso é para me vangloriar? Para me... Não, de maneira alguma. É para dizer para vocês que vale a pena você persistir, você correr atrás, você nunca desistir. E toda honra e toda glória é do Senhor Jesus. Toda honra e glória é dele. Nós não somos nada. E eu peguei tudo isso aqui, ó, esse rascunho que eu fiz aqui, ó, e o pessoal está falando muito de inteligência artificial. É um rascunho mesmo. Depois, se vocês quiserem, eu mostro para vocês. Ó, o que eu fiz aqui com as minhas palavras, escrevendo aqui o que eu ia falar para vocês. E joguei na inteligência artificial. E falei assim para a IA: me dá um resumo. O que seria isso aqui? Ô, Taylor, você consegue colocar o texto 1 para mim aí? Isso que vai aparecer, não foi eu que escrevi. Foi o que a inteligência artificial falou do resumo simples do que eu queria falar para vocês. Só tocar a bateria É aqui. porque eu falo pouco. Se não conseguir colocar, eu leio aqui. Cadê o menino? Tá ali o Taylor? Desce não.
Vá. Você não quer, né? A hora não, não. É hora. É. Conseguiu? Negócio de Aurora, não tá dando certo, não. Vem cá, pastor, quem lê para mim aqui? É aqui, ó, pessoal. É um resumo muito. Eu joguei isso aqui, ó, o texto as perguntas eu joguei dentro da inteligência artificial, um resumo bem simplificado, o que seria, o que eu ia estar falando. Isso aqui foi hoje, viu? Eu coloquei isso aqui agora, nós estava aqui, eu joguei na inteligência artificial. Rapaz, o que é inteligência artificial mesmo? IA. IA. Esse homem aqui me como é que é perdiz lá? Lá da região da espingarda. Rapaz, gente, É. uma coisa, até falou que o Paulinho quer brincar com ele, a gente tem um trocadilho aqui antes de falar. Uma das questões que o Paulinho ensina nesse Life Man, eu falo muito com o pastor Voss é um baita também. Eu falo assim, que a mentalidade, ela não pode envelhecer. O corpo envelhece, mas a mentalidade não pode envelhecer, né? E o Paulinho, agora deixa eu elogiar ele, é meu parceiro, como sei que é parceiro de muitas pessoas aqui, como eu tenho amigos que são mais, tem idade para ser meu pai, Eu não. é meu avô, meu irmão, tem idade para ser pai. E eu gosto de conversar, porque são pessoas que não pararam o tempo. O Paulinho é uma dessas. Então, vamos ver, você quer que ele todos todos. Esse aqui depois tem um outro que é as 5. Trajetória de superação. O texto descreve a jornada de vida de uma pessoa que superou diversas dificuldades dessa infância, trabalhando desde os 7 anos de idade na roça e conquistando posteriormente cargos de liderança e sucesso profissional. 2. Valorização da família e dos valores. O texto enfatiza a importância da família, da perseverança, da sinceridade, do comprometimento como valores fundamentais na vida do narrador. Terceiro, aprendizado e crescimento pessoal. O texto destaca o papel de mentores e pessoas-chave que contribuíram para o desenvolvimento e aprendizado do narrador ao longo da sua trajetória profissional. Quarto, mensagem de motivação e inspiração. O texto tem como objetivo principal transmitir uma mensagem de motivação e inspiração, enfatizando que vale a pena perseverar e acreditar, mesmo diante de desafios e dificuldades. Quinto e último, humildade e gratidão. O texto demonstra a humildade e a gratidão do narrador em relação à sua trajetória de vida, reconhecendo a importância de Deus, das pessoas que o ajudaram e chegou a chegarem aonde chegou. Peraí. Tem outro? Tem. Aí eu joguei o mesmo texto para tirar aqui, ó, 5 principais ideais do que o texto queria dizer. E não foi eu que escrevi nada, tá? Tá bonitinho, bem formatadinho, mas eu só joguei aquele texto bem cru dentro, e esse aqui é os 5, tirou aqui as principais características, as 5. Rapaz, depois Aqui, eu ó. livro que esse negócio de IA Aqui, ó, vê aqui, aqui estão. O que é isso? Aqui estão as 5 principais ideias ou pensamentos-chave extraídos do texto. Primeiro, o narrador relata a sua trajetória de vida desde a infância, destacando a importância do trabalho árduo e honestidade dos ensinamentos do pai. Como é que é o nome do seu pai mesmo? Demarão. Demarão. E o Paulinho, pai do Paulinho. É. Como é que você vai chamar os seus irmãos mesmo? Luiz, Simão, Jorginho, filho da puta, como é que você chama, menino? Vem cá, troço. E o Paulinho contou isso para mim, e ele Mas contou era um assim. negócio. Ele falou que o pai e a mãe não tinham condição, né? O seu sobrinho tá rindo ali, mas o Luizão também. O Luiz é gente boa. A mãe comprava roupa listrada, gente. Não era roupa, né? Comprava É um rolo de mescla. um rolo de mescla. Era aí aonde nós chegava a turmada toda, né? Aí o povo falava, os filhos de Marão chegou lá, tudo igual, nós era igualzinho. Você imagina todo mundo chegando de camisa listrada, assim, todo mundo chegando, o garoto da dupla. E comprava rolo de mescla. Isso é muito engraçado. Segundo, o narrador menciona diversas profissões e empregos que exerceu, desde trabalhos braçais na roça, ladrão de milho. É brincadeira, isso que eu complementei, né? Na roça, até cargos de gerência e liderança, rapaz. O que é isso, hein? Terceiro, o narrador enfatiza a importância de qualidade como sinceridade, perseverança, empatia e pontualidade, ressaltando que vale a pena ser honesto. Quarto, o narrador destaca sua formação acadêmica e sua atuação profissional, atual como contador e presidente de uma associação comercial. Quinto,
O narrador conclui que vale a pena perseverar e acreditar, deixando de lado mexericos e fofocas, dando toda a honra e glória a Deus. Paulinho, uma pessoa tão conhecida, nós colocamos os graus de divulgação e aí alguém denunciou os graus. E aí os fiscais, prefeito, foram lá tirar o grau, porque parece que pagou a licença, eu não sabia. E aí, quando o fiscal chegou lá e viu o Paulinho, falou, mano, não vou tirar não, o Paulinho tá nesse negócio aí, ué. Falei, não, cara, é cartão de visita, né, ligar pra ele, ó, licença aí, Aí você quebrou minhas pernas agora. deixa eu falar diante do prefeito aqui, pra ele ajudar agora o povo, ele ajuda, Ai, o povo ligou ontem, gente, nós fomos no CDC, aí o senhorzinho, né, com dificuldade de deixar, quando viu o Paulinho, oi, Paulinho, é você, pode entrar, Paulinho, é você. Então, esse fator de ser conhecido é muito legal, é muito bacana. Então, parabéns, Paulinho, Deus te abençoe. Ele tava com medo, passou, não sei se eu vou falar 20 minutos. Você já falou 1 hora, cara. nossa, Você eu tá comendo tempo. meu tempo aqui já. Meu Deus do céu. Cadê? Conclui isso, meu fala. Pessoal, vocês entenderam esse último que não foi eu que escrevi nada, tá? Ah, ele tá bonitão, não foi eu. Eu peguei o meu rascunho, se vocês quiserem, eu dou para vocês, não tem problema. Quando o pastor Kennedy me chamou, falou, Paulinho, esse propósito, nós estamos juntos, e eu tenho 5 palestrantes, e você é o sexto. Eu falei, meu Deus, eu não acho que eu sou palestrante, e eu ainda acho que eu sou o Paulinho lá do Cabo da Enxada, é a mesma coisa, eu acho que não mudou nada na minha vida. Então, assim, quando o pastor Kennedy me chamou, eu fiquei muito preocupado, muito, e eu tenho muito temor diante de Deus com as coisas, eu sou assim, eu levo muito a sério as coisas que eu assumo. Aí quando o pastor Kennedy me falou, eu comecei a fazer anotações, né? E fui eu trabalhando, eu anotava, lembrava, eu fui fazendo um rascunho, muito simples mesmo. Tá aqui, eu nem posso pôr num data show, porque é um rascunho. E eu hoje falei, vou jogar isso aqui na inteligência artificial para ver o que está o resultado. E deu nessas palavras. Eu fiquei muito feliz com o resultado. No final aqui, ó, quando fala aqui, ó, o narrador conclui que vale a pena perseverar, acreditar e a Deus toda a honra e toda a glória. Quer dizer, eu não falei isso, não foi eu que escrevi. E esse negócio de mexerico também aqui, ó, foi ela que inventou. Mas você sabe por que aconteceu isso aqui? Até o Ítalo, eu acredito que ele deve chegar um pouquinho mais tarde, lá da Faculdade Integra, ele gosta muito de dizer que esse texto é meu, mas não é meu. Eu ouvi alguém falar isso um dia, e sempre eu falo, que nosso mundo, nós temos que viver um mundo, nós temos que deixar de ser mexerica, viu, gente? Vocês sabem como que é mexerica? Quem sabe me explicar o que é uma mexerica? Ela é de gominho, não é? Não é assim? E nós é assim, nós somos desse jeito. A sociedade hoje é uma mexerica, nós vivemos de grupinhos, né? Grupinho aqui, na igreja é assim, em casa é assim. E nós temos que deixar de ser mexerica. E nós temos que ser uma laranja, misturar tudo num copo, fazer um suco e ser um só. Tá bom? Muito obrigado, pessoal, pela paciência. Eu espero que se você, de tudo que eu falei aqui, se 1% do que eu falei servir para alguém, se uma palavra que eu falei aqui, se motivar alguém, eu vou ficar muito feliz. Tá bom? Muito obrigado a todos pela presença, pela paciência. E desculpa, pastor, eu ultrapassar essa tudo aqui. Agradecer,